Dizem que a casa da gente é o nosso santuário, o único lugar no mundo onde podemos tirar as máscaras, soltar o ar dos pulmões e ser quem realmente somos quando ninguém está olhando. Mas e quando você descobre que nunca está realmente sozinha? E quando o silêncio do seu quarto não é vazio, mas está cheio de uma presença que você não vê, mas sente na pele? Meu nome é Cláudia, tenho 35 anos e acabei de me mudar para este apartamento no centro antigo. É um prédio charmoso, com pé direito alto e piso de taco que estala quando a gente anda. Mas tem um defeito que a corretora esqueceu de mencionar as paredes. As paredes aqui não são barreiras, são membranas. São tão finas que parecem feitas de papel de seda. Eu me mudei pra cá fugindo de um casamento que terminou frio, sem brigas, apenas com o silêncio insuportável de dois estranhos, dividindo o mesmo teto. Eu queria viver a minha vida. Queria redescobrir quem era a Cláudia antes de ser esposa. As primeiras noites foram tranquilas. O apartamento ao lado, o 402, estava vazio. Havia uma placa de aluga-se na portaria. Eu me acostumei a andar pela casa de camiseta velha, a cantar desafinado no chuveiro e a falar sozinha. Eu me sentia livre, até que, numa sexta-feira à noite, eu ouvi o caminhão de mudança. Não foi uma mudança grande. Ouvi poucas caixas sendo arrastadas. Poucos móveis. O novo inquilino era silencioso. Eu não o vi no corredor. Não o encontrei no elevador. Mas naquela primeira noite, eu soube que ele estava lá. Eu estava deitada na minha cama, lendo um livro. Quando ouvi, foi um som nítido, vindo da parede que fica encostada na cabeceira da minha cama. O som de um isqueiro acendendo. Clique. E depois, o som longo e profundo de alguém soltando a fumaça. Era tão perto, tão íntimo, que por um segundo, eu achei que ele estava dentro do meu quarto. Meu coração acelerou. Eu percebi, com um arrepio na espinha, que a cabeceira da cama dele ficava exatamente encostada na mesma parede que a minha. Estávamos dormindo cabeça com cabeça, separados apenas por 15 centímetros de tijolo velho e argamassa. Nos dias seguintes, nossa convivência invisível começou. Eu aprendi a rotina dele pelos sons. Ele acordava cedo, ouvia o despertador vibrar, antes mesmo de tocar. Ele tomava banho, demorado. Ele tinha uma voz grave, rouca, que eu ouvia abafada quando ele atendia o telefone. Eu nunca consegui distinguir as palavras, apenas o tom. Era um tom de homem que não pede licença. E aquilo começou a mexer comigo de um jeito que eu não esperava. Eu comecei a me pegar, imaginando como ele era. Será que era alto? Será que tinha barba? Será que os olhos dele eram escuros, como aquela voz? A tensão mudou de nível numa terça-feira chuvosa. Eu tinha chegado do trabalho exausta e tensa. Tomei um banho quente, coloquei um pijama de seda curto, porque o calor estava insuportável, e deitei. O silêncio no prédio era absoluto. Eu sabia que ele estava lá. Eu ouvia a respiração dele. Ouvia o farfalhar dos lençóis quando ele se mexia. Aquela proximidade forçada despertou algo em mim. Uma carência. Uma curiosidade. Eu comecei a me tocar. Foi algo inocente no começo. Apenas um carinho para relaxar, para tentar dormir. Mas a minha respiração ficou mais pesada. Um gemido baixo, contido, escapou da minha garganta. Imediatamente. Do outro lado da parede, o som da respiração dele parou. O farfalhar dos lençóis cessou. Ele tinha ouvido. Eu congelei, a mão parada no meu corpo, o rosto queimando de vergonha. Eu esperava que ele ligasse uma música, que ele tossisse, que ele fizesse qualquer coisa para me dar privacidade. Mas ele não fez nada disso. O silêncio dele mudou. Ficou atento. Ficou pesado. E então, eu ouvi toque. 2 toques suaves, lentos, na parede, bem atrás da minha cabeça. Não eram toques de reclamação. Eram toques de reconhecimento, de permissão. Meu corpo inteiro reagiu àquele som. Foi como se ele tivesse me tocado fisicamente. Eu não respondi. Fiquei paralisada, sentindo meu pulso bater na garganta. Ele sabia. Ele sabia o que eu estava fazendo. E pior, ele estava ouvindo. E ao invés de se afastar, ele tinha se aproximado. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada no escuro, ouvindo os movimentos dele, sabendo que ele também estava acordado, sabendo que aquela parede fina
Não era mais uma barreira, mas um convite. No dia seguinte, eu devia ter evitado o corredor. Eu devia ter saído mais cedo, ou mais tarde. Mas o destino, ou o meu subconsciente traidor, me fez sair de casa no exato momento em que a porta do 402 se abriu. E lá estava ele. E Deus. Ele era muito pior do que a minha imaginação. Alto, moreno, com uma camisa social branca com os 2 primeiros botões abertos, revelando um peito bronzeado. Ele estava trancando a porta. Ele se virou e me viu. Os olhos dele eram negros, penetrantes, e tinham um brilho de ironia. El não diz bom dia ou olá. Ele apenas sorriu. Um sorriso de canto de boca, lento, perigoso. Ele olhou para mim e depois olhou para a parede que dividia nossos apartamentos. E naquele olhar ele disse tudo. Ele disse, eu ouvi. E eu gostei. Aquele sorriso no corredor ficou gravado na minha mente, como uma tatuagem recém-feita, ardendo e pulsando o dia inteiro. Eu tentei trabalhar. Tentei focar nas planilhas e reuniões, mas minha cabeça estava no apartamento 402, naquele homem de camisa branca e olhos escuros que sabia o meu segredo mais íntimo, sem nunca ter trocado uma palavra comigo. Voltei para casa com o estômago embrulhado, uma mistura de medo e uma ansiedade elétrica que eu não sentia desde a adolescência. Quando entrei no meu apartamento, o silêncio parecia diferente. Não era mais um silêncio solitário. Era um silêncio de expectativa. Eu sabia que ele chegaria às 7 da noite, como sempre. E eu me preparei. Não me preparei com um jantar ou arrumando a casa. Eu me preparei tomando um banho demorado, perfumando a pele com um óleo de amêndoas e vestindo uma camisola que eu jamais usaria se estivesse sozinha. Era de renda preta, transparente nos lugares certos, fresca contra a pele. Eu me sentia ridícula e poderosa ao mesmo tempo. Apaguei as luzes do quarto, deixando apenas a luz da rua entrar pela persiana entreaberta, desenhando listras de sombra e claridade na minha cama. Deitei e esperei. Às 7h15, ouvi a chave girar, na fechadura do lado de lá, o som dos passos pesados no taco de madeira, o barulho das chaves sendo jogadas numa mesa. Ele tinha chegado. Meu coração disparou tanto que achei que o som atravessaria a alvenaria. Ele caminhou até o quarto. Ouvi o som do cinto sendo aberto, o farfalhar da roupa sendo tirada. Ele não ligou a TV. Ele não ligou música. Ele deitou. O estrado da cama dele rangeu levemente, o mesmo rangido que eu ouvia todas as noites, mas que agora soava como um trovão. Ficamos assim por alguns minutos, deitados no escuro, separados por aquela parede fina, ouvindo a respiração um do outro. Era um jogo de paciência. Quem faria o primeiro movimento? Quem teria a coragem de cruzar a linha novamente? Eu fechei os olhos, e num impulso de coragem insana, levei a mão à parede fria atrás da minha cabeça. Com a ponta da anhá, arranhei a tinta devagar. Scratches, um som baixo, provocativo. A resposta foi imediata. Do outro lado, ouvi um som abafado de riso. Um riso grave, curto. E então, ele bateu. Não foram 2 toques suaves como na noite anterior. Foi uma batida firme, com a palma da mão aberta contra a parede. P. A vibração passou pelo tijolo e chegou na minha mão, subindo pelo meu braço. Foi um comando. Ele estava dizendo: estou aqui. Continue. Aquilo foi o gatilho. A vergonha que eu senti evaporou, dando lugar a uma urgência febril. Comecei a me tocar, mas dessa vez, eu não tentei ser silenciosa. Eu queria que ele ouvisse. Deixei minha respiração ficar ofegante. Deixei os gemidos escaparem. Primeiro baixos, depois mais altos, ritmados. Eu imaginava que as mãos dele estavam em mim, que aquela parede não existia. E o mais enlouquecedor era que ele participava. Eu ouvi a respiração dele acelerar do outro lado, ouvi o som inconfundível da mão dele se movendo, o ritmo dele casando com o meu. Era uma sinfonia de desejo mudo. 2 estranhos, cada um na sua solidão, conectados pela audição e pela fantasia. Em um momento, quando eu estava quase chegando no limite, eu falei. Não gritei, apenas sussurrei, com a boca encostada na parede fria, como se fosse o ouvido dele.
Você está gostando? O silêncio do outro lado durou 2 segundos. E então, a voz dele veio, abafada, rouca, profunda, vibrando direto no meu ouvido, através do concreto. Eu quero ver você. A frase me atingiu como um choque térmico. Eu quero ver você. Não era um pedido para eu ir lá. Não era um convite para jantar. Era uma exigência imediata. Eu parei. O clima no quarto ficou suspenso. Minha mente racional gritava perigo. Você não conhece esse homem. Mas meu corpo já estava levantando da cama. Caminhei até a janela do meu quarto, que dava para um poço de ventilação interno do prédio. A janela do quarto dele ficava a 90 graus da minha. Se ambos abríssemos as janelas e nos debruçássemos, ficaríamos a menos de 2 metros de distância. Eu ouvi o som da janela dele sendo destrancada e subindo. Ele estava lá, esperando. Eu segurei o fecho da minha janela. Minhas mãos tremiam. Eu estava apenas de camisola transparente. Se eu abrisse aquela janela, não haveria mais parede. Não haveria mais proteção. Seria eu, ele e o abismo escuro do poço de ventilação entre nós. Respirei fundo, sentindo o ar frio da noite nos meus seios, através da renda. E abri. Eu girei o fecho da janela e a empurrei para cima. O ar que invadiu o quarto era frio e úmido, trazendo o cheiro de chuva e do concreto velho do poço de ventilação. Era uma escuridão quase total, mas meus olhos se adaptaram instantaneamente. E lá estava ele, o vizinho. Ele estava debruçado no parapeito da janela dele, com os braços cruzados sobre a madeira, observando. A luz fraca da sala dele, talvez, projetava um contorno dourado ao redor do seu corpo. Ele estava sem camisa. O peito era largo, definido, e a sombra em seu abdômen era profunda. Na mão, um cigarro aceso, cuja ponta vermelha brilhava a cada tragada. A fumaça subia lentamente no ar estagnado. Nós estávamos separados por um abismo. A distância entre as janelas era perigosa, mas a barreira psicológica havia desabado. Ele olhou para mim, e eu soube que ele podia ver tudo. A camisola de renda preta, o meu corpo exposto sob a luz listrada da persiana, o arrepio que subia pela minha pele. Eu não consegui desviar o olhar. A vergonha estava lá sim, mas era apenas um pequeno formigamento sob uma onda avassaladora de adrenalina e poder. O sorriso dele não era mais irônico, era predatório. Lento, ele tirou o cigarro da boca e soltou a fumaça no ar escuro entre nós. Ele não disse uma palavra. Ele não precisava. Ele me examinou da cabeça aos pés demoradamente, e o peso daquele olhar fez o meu sangue ferver. Eu senti meus joelhos fraquejarem. Era a primeira vez que eu era vista de verdade, sem a proteção da rotina, sem a mentira do casamento. Eu podia sentir o cheiro do cigarro dele, o cheiro de sabonete masculino e um toque de suor, e eu não consegui controlar o meu corpo. Eu levei a mão à barra da minha camisola e a puxei lentamente, expondo mais da minha perna. Foi um desafio, um pedido, uma confissão visual. Ele observou o movimento, e seus olhos negros fixaram-se em mim, sem piscar. Eu vi a mão que segurava o cigarro apertar o parapeito. Ele finalmente quebrou o silêncio. Mas sua voz não veio pela parede. Ela veio através do ar gelado de Raita e Ruka. E desta vez, eu ouvi cada sílaba. Eu não aguento mais te ouvir. Ele não estava reclamando. Ele estava afirmando o fim do jogo. Ele largou o cigarro no chão do apartamento dele e deu um passo para trás. Seus olhos não me deixaram. A gente pode parar de falar com a parede agora. Ele estendeu a mão na direção da minha janela. Uma mão grande, forte, com veias marcadas. Não era um convite para eu pular, era um convite para eu abrir a porta. A escolha era instantânea, irrevogável. Permanecer na segurança do meu quarto, fechando a janela, voltando à solidão, ou cruzar o corredor. Eu olhei para a mão dele, depois para o olhar dele. Não havia volta. Aquele homem me ouviu quando eu mais precisei, e agora ele me via. E o desejo de tocar naquela pele que eu só ouvia era mais forte do que qualquer medo. Eu não fechei a janela. Eu me afastei do parapeito. Olhei para a porta do meu quarto, a porta do meu santuário, e comecei a caminhar.